Boa noite, eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Hoje nós vamos falar então sobre o que aconteceu no mercado americano, na Dow Jones e no mercado brasileiro, né? Que a gente está enfrentando talvez o medo extremo. Hoje o índice de Fear and Greed, que é de medo e ganância, chegou nos níveis mais baixos desde a época pré-Covid. Inclusive, a gente acabou batendo níveis abaixo do nível pré-Covid. Mas antes de falar sobre isso, eu vou rodar a vinhetinha. Até já já. Então, de volta para mim, hoje nós vamos falar sobre o medo extremo aí que aconteceu no mercado americano. Eu vou estar passando então para vocês uns gráficos para a gente estar analisando esse tipo de coisa, mas basicamente o que aconteceu é o mercado americano ele está chegando nos níveis extremos de medo, né? E geralmente esses indicadores de mercado, onde todo mundo está interessado em vender, geralmente é onde nós vemos os fundos dos mercados, né? Então basta a gente construir uma tese de como que esse mercado vai reagir, vai se recuperar, talvez a gente consiga ver aonde que os mercados estão atingindo os fundos e nesses momentos é onde que acontece a transferência de riqueza para as pessoas que são mais pacientes ou mais corajosas para as pessoas que não são, né? Então, para toda venda tem que acontecer uma compra e geralmente para você comprar, tem aquele ditado, né, que quem desdenha quer comprar. Então, se o mercado está passando por um medo extremo, você tem que olhar quem é que está vendendo. Se são as baleias, se são as grandes instituições ou se são as pessoas do varejo, né? As pessoas como eu e você, as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de informação disseminada por mídias, né? Então eu vou passar aqui para o gráfico para você ter uma noção do que a gente está falando, né? Então esse aqui é o gráfico aqui do Dow Jones, né? Que é a indústria americana. E no vídeo de ontem a gente estava falando se a gente tinha atingido o fundo ou se seria o fundo do fundo. E a gente tinha mostrado esse candle comprador com gap de alta, que hoje foi invalidado por um engolfamento e esse engolfamento aqui ele fechou com 3,5% de baixa, né? Esse candle de hoje você não vê ele desde o meio do ano passado, desde essa primeira queda que a gente aconteceu no ano passado, né? Essa queda não, desculpa. No meio do ano passado, dentro dessa queda aqui do ano passado. Se a gente for para o gráfico aqui do Standard Poor's, aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Então as bolsas americanas geralmente elas andam todas mais ou menos no mesmo passo, né? Então a gente tinha um gap de alta ontem e hoje a gente tem um engolfo de baixa que é extremamente baixista, o que pode ser a explicação por que no índice de medo dos mercados a gente está no medo extremo, né? Mas há de se notar que a gente ainda não rompeu essa linha de suporte, que é uma linha de suporte com inclinação negativa, né? Mostrando para a gente que a gente está ou num canal de baixa ou num processo de baixa. Então a gente foge do mercado de alta, né? Então desde de setembro aí do ano passado a gente foge desse processo de alta e a gente está num processo agora de baixa, né? Então quase um ano aí num processo de baixa, né? Então quase 8, 9 meses, perto de um ano, né? E a gente está tocando de novo essa linha de suporte, essa região, né? Você nunca vai achar que são linhas extremamente finas, né? Quando você está fazendo uma análise técnica, você sempre vai pensar numa região de suporte, né? E a gente está exatamente fazendo um engolfo desse processo de alta, exatamente em cima dessa linha. Será que amanhã nós vamos romper de vez esse processo de baixa que está acontecendo e nós vamos entrar num processo muito mais agressivo de baixa e uma queda infinita dos mercados? A gente ainda não sabe, né? Então, dentro dessa análise que a gente estava vendo ontem, que a gente teve um canal de alta, um gap de alta, e talvez a gente pudesse ver os preços tentando pelo menos subir para a gente ver onde que estão as zonas de venda. Hoje a gente já vê um candle vendedor absurdo de um engolfo de baixa, né? Então
Isso mostra que o mercado está com extremamente medo. Qualquer alta de mercado, os caras já entram vendendo dentro de você, né? Puxando o mercado para baixo. Mas isso não se justifica. Isso não se justifica pelo cenário atual. 2,5% que é o que o Fed tá, que é o Federal Reserve americano está pensando em fazer para esse ano de taxa de juros americana, não significa essa queda que a gente está tendo aqui dos mercados, que são de quase 20%. Essa queda que está acontecendo nos mercados está dando 18% aqui, ela não se justifica por uma alta de 2% do mercado. Então, ou o mercado está fazendo uma reação muito forte por um processo que não deveria ter esse tipo de coisa, ou tem mais história aí que a gente não sabe o que está acontecendo, certo? Então você tem que prestar atenção. E por consequência, se você for olhar, que eu não falei ontem do ouro e da prata, se a gente for para os gráficos do ouro e da prata, então a gente vem aqui para o gráfico do ouro e para o gráfico da prata, certo? A gente tem esse processo de alta, né, que está acontecendo desde sempre. O ouro dificilmente entra em processos de baixa durante um período muito longo de tempo, né? Então desde aí de 2018 a gente está num processo de alta, né? E esse processo de alta pode ser que ele tenha feito um clímax aqui e aqui, nesses dois topos aqui, né? Então se ele fez um clímax aqui e aqui, ó, que são esses dois topos aqui, pode ser que a gente entre de bico para baixo aqui, sendo que a gente está quase perdendo as médias aqui, né? E perdeu essa linha de suporte, que é uma linha de suporte mais forte, que ela vem desde lá de trás, né? Então isso pode ser uma indicação, e se você for olhar o RSI está muito baixo. Então isso pode ser ou o fundo do ouro, porque a gente precisa ver uma retomada de compra no ouro, e isso mostraria que o dólar está perdendo força de verdade, e a gente está indo para os ativos que têm muito mais segurança, e aí talvez o dólar voltaria a um processo inflacionário mais forte, um recuo da postura mais de aperto monetário do Fed, né, do Jerome Powell, e aí você viria esse ouro subindo, certo? Mas o que está indicando aqui para a gente hoje, nesse movimento, é que se a gente fez um topo e o ouro está indo para baixo, quer dizer que a gente está vendo algum tipo de catástrofe, alguma coisa assim, porque está todo mundo indo para o dólar e não indo para os ativos que são realmente escassos ou que realmente têm valor, né? E se você for ver a prata, que é um mercado mais volátil que o do ouro, olha como é que os gráficos eles estão diferentes, né? Aqui você tem um topo duplo, talvez um topo duplo, né? A gente ainda não tem certeza, e talvez tenha feito aqui um clímax de alta, a gente ainda não sabe. E se você for para prata, você tem aqui já um canal de baixa acontecendo, né? Já uma estrutura aqui de baixa acontecendo depois do Covid, né? A gente faz um processo de alta, óbvio, né? Porque a Covid levou os preços para uma zona muito vendida, né? E a gente já está vendo um processo de baixa dentro da prata, o que é estranho se você está pensando que o mundo realmente vai acabar e as pessoas vão começar a guardar muito dinheiro e esperar para ver o que está acontecendo, que as pessoas estão muito inseguras, porque dentro do mercado de commodities, né? Então aí volta para mim, né? Então, dentro do mercado de commodities de ouro e de prata, a gente tem as grandes instituições. Esses caras, eles têm muito mais informação do que eu e você. Então, se você vê, por exemplo, o ouro ou a prata fazendo um rally, provavelmente ele está com muita incerteza dentro das moedas fiduciárias, que é real, dólar. Então, ele está fugindo dessas moedas, porque ele está com uma insegurança dentro dos países. Agora, quando você vê essas moedas, esses commodities, que ouro, prata, indo para baixo, é justamente o contrário. Eles estão muito mais seguros em investir em dólar e em outras moedas do que segurar ouro. E isso não condiz com o que a gente está acontecendo, que é um mercado onde talvez a gente tenha uma recessão, a inflação dos Estados Unidos está em 10%. Então, por que você seguraria uma moeda sabendo que você vai
perder 10% todo ano, mesmo que a taxa de juros americana chegue a 3, 4, 5, 6%, ainda assim você está desvalorizando 10%. Você só estaria perdendo menos do que você deixaria de perder se você não comprasse, por exemplo, os tesouros. Então, olhar para o ouro fazendo essa ótica é extremamente interessante, porque você vê um descompasso das instituições que mexem com essas commodities com o cenário que eles estão pintando. Eles estão pintando que o dólar vai se fortalecer e tal, que não sei o quê, e você não vê esse tipo de coisa. Outro gráfico que pode te mostrar esse tipo de situação é o gráfico aqui do dólar index, que é a força do dólar em relação a todas as outras moedas. Você vê que a gente já está fazendo um processo aqui de alta, fugindo desses outros dois topos aqui, né? Que aconteceram em 2018 e 2020. Então, esse processo de alta ele deveria ser extremamente expressivo. Ele não deveria vir dessa forma, aonde que você vê o RSI se mantendo aqui dentro de uma região de compra, né? Mas você não deveria ver esse tipo de price action aqui, onde que parece que ele perde força. Me parece que ele perde força. Né? Ele não está nem um pouco saudável, essa alta do dólar index. Né? Até onde a gente estava vendo aqui no começo de 2021, essa primeira formação aqui, 2020, 2021, ainda é mais saudável, é sustentável. Né? Nenhum ativo ele sobe demais e continua subindo demais para sempre. Né? E agora, desde o começo desse ano, que foi fevereiro desse ano, a gente vê uma acentuação desse processo de alta que me parece forçado. Né? Isso me parece forçado pelo Fed, justamente o Federal Reserve, forçando uma história de que se ele aumentasse, né? Então forçando uma história de que se ele aumentasse a taxa de juros, né, ele conseguiria conter a inflação, coisa que não vai acontecer. Conter a inflação do jeito que eles querem que contenha, porque os governos acham que inflação é variação de preço de produto e não é. Você não consegue medir inflação se você só olha a variação dos produtos, porque a variação de preço dos produtos tem que incluir a demanda, tem que incluir a oferta, tem que incluir, por exemplo, efeitos macroeconômicos, efeitos fora dos efeitos macroeconômicos. Você tem que fazer uma gama, uma análise de uma gama de fatores para você conseguir ver o preço mexer. E um desses efeitos é o processo inflacionário que está ligado com a expansão da base monetária. Então, você aumentar a taxa de juros e fazer uma contração, talvez, da base monetária, que ainda não está sendo feita, né? Os efeitos da expansão da taxa monetária indiretamente uma contração, mas ainda não está sendo feita. Ela vai fazer com que os produtos sumam da prateleira e, sumindo os produtos da prateleira, os produtos que ficam mais caros porque eles são mais escassos. Então, os produtos vão ficar mais caros e eles não vão ver a redução do preço dos produtos que eles acham que é a inflação. Então, de um jeito ou de outro, o Fed ele não vai conseguir fazer a política econômica dele dar certo. O que a gente tem que pensar é até quando eles vão continuar fazendo o erro, até quebrar alguma coisa para eles voltarem à política anterior. Então, o que a gente vê aqui dentro do dólar índice é que talvez o dólar índice esteja perdendo uma força, esteja pensando em voltar. E se o dólar índice volta, quer dizer que aí a gente vai ter o Fed sendo derrotado e aí ele volta a ter as políticas públicas de quantitative easing e por aí por diante, certo? Então, outra coisa que você tem que olhar hoje é o índice de volatilidade do Standard & Poor's, né? Então você vê que a gente tem uma volatilidade aí formando perto de um fundo. Isso quer dizer que talvez a gente vá ter eventos aí macroeconômicos dentro do cenário político. Então, por exemplo, aqui foi o Covid, né? Então você vê que a volatilidade, ou seja, a variação de candles diários dentro do Standard & Poor's aumenta, né? Tanto para cima quanto para baixo. Você pode ter volatilidade de candles altistas ou de candles baixistas, né? Mas toda vez que você tem esses picos, você tem eventos no mundo acontecendo,
né? E esse aqui, o último que foi o da Covid, que a gente teve lockdown e óbvio que isso vai mexer com a economia. Isso parece com que a gente está formando um fundo arredondado aqui, né? Isso parece muito um fundo arredondado. Então, se nós vamos ter mais um evento de volatilidade alta, a gente tem que estar preparado para que alguma coisa vai estar acontecendo no mundo aí para os próximos tempos aí e para esse ano, né? Eu não estou falando para o futuro. Então você tem que juntar todas essas informações que eu estou falando, que é o Dow Jones aí entrando de bico, pegando um suporte e extremamente feio, não condiz com a realidade, sendo que a gente não tem nada de realmente acontecendo no mundo, não caiu bomba atômica ainda, os Estados Unidos não entrou numa guerra, a gente não tem eventos assim catastróficos para a gente estar tendo esse tipo de queda nesse nível, certo? Então pode ser muito mais uma euforia no mercado, uma paura, um medo dos caras estar entrando vendendo por desespero, e é aí que você vai entrar comprado, porque você vai pegar realmente os preços mais baixos possíveis, certo? E aí você vem aqui pro gráfico da Bitcoin e o gráfico da Bitcoin responde andando de lado, né? Dentro desses dias aqui. Então, se o suporte dos 30 mil, que é essa zona aqui dos 28, 30 mil dólares, não fechar candles aqui embaixo, a gente realmente viu sim o fundo acontecer. Mesmo que o Garrett Soloway acredite para baixo de 20 mil dólares, que pode ser que aconteça por causa desse suporte aqui histórico, né, da Bitcoin. A gente tem um suporte histórico que é essa linha aqui, e ela está passando exatamente nos 17, 18 mil dólares. Mesmo que a gente possa acontecer esses 17, 18 mil dólares, coisa que você tem que estar preparado para, se acontecer, você estar pegando essa compra, né? Talvez isso aqui seja realmente um fundo. Talvez isso seja um fundo se a gente nessa semana não ver nenhum evento catastrófico que mande um fechamento da Bitcoin para baixo, certo? E aí, falando da TRX, né, que dos últimos vídeos eu falei dela, né, que é da Tron, a moeda Tron, você vê que ela não tem essa característica de baixa, muito pelo contrário, ela se mantém aqui dentro, isso aqui é Tron versus o dólar, ela se mantém abaixo aqui e dentro de uma posição de neutralidade dentro desse mercado de baixa. Olha que coisa fantástica, você vê dentro do mercado, todos os mercados americanos, Bitcoin, todos eles caindo feito água. E você tem, por exemplo, a TRX andando de lado aqui e com um RSI indicando uma alta, né? Então, dentro das informações que você tem hoje de mercado, se você está avaliando, se você está analisando, você tem que ver esse tipo de coisa. Quais são os ativos? Como é que você sobrevive um mercado de baixa? Você olha os ativos que estão mais fortes, ou seja, eles têm menos queda dentro do geral, dos ativos em geral, dos mesmos ativos. Então, por exemplo, se você vai comparar moedas criptográficas ou ativos digitais, você vai ver a que está menos caindo, né? A que está menos sofrendo dentro desse ataque, né? Então, se você está olhando isso, você vai acabar escolhendo esses ativos para que, caso o mercado vire e entre no mercado de alta, esses mercados já estavam mostrando força compradora mesmo num processo de baixa, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de mercado, se você gosta do que eu estou falando, clica no like aqui, se inscreva, comenta nesse canal que eu vou dar uma respondida em todo mundo que está comentando, eu vou responder e espero que você volte. Eu sou o Leandro Zago, você está na Golden Cast.